Eduardo Lobato, português, residente em Angola. Eduardo, antes de mais agradeço teres aceito este nosso convite para partilhares connosco a tua experiência. Eduardo, eu começava por perguntar como é que é, estando em Angola, como é que foi acompanhar os primeiros tempos da pandemia? Olá, Ricardo, tudo bem? Antes de mais, agradecer também o convite deste lado. Obrigado. Nesta fase de regresso a Angola, novamente. Sim, de regresso a Angola, novamente. Em confinamento, também. Mas na altura foi realmente desafiante. A palavra certa para o momento foi desafiante, foi trabalhar à frente do prejuízo. Foi isso que nós nos preocupamos. Eu recordo-me também, na altura, meses antes de ter estado numa viagem, e quando chego aqui ao aeroporto, em fevereiro, mais ou menos, já havia bastantes cuidados, ok? Já se media a temperatura, já havia luvas, álcool, máscaras nos funcionários do aeroporto. Foi um país que realmente antecipou bastante as medidas. Não só aqui em Angola, como em África, como podemos ver também, a África conseguiu, de alguma forma, implementar as medidas. Nós, por exemplo, na empresa onde estava, na altura, o que nós fizemos foi mesmo isso, foi trabalhar em grupo, com a direção, e criar logo um task force, só dedicado mesmo a trabalhar todo o plano de contingência para cada momento e para cada altura, que os nossos colaboradores tivessem informações necessárias para corresponder a tudo. E também criamos logo nessa altura grupos de trabalho intercalados de 15 em 15 dias para trabalhar nas lojas e tudo mais, muito antes do governo decretar as leis. As coisas foram feitas assim, um pouco dessa forma. E sentiste que as pessoas compreenderam o porquê dessa decisão? Porque na altura não era tudo muito recente. Sim, no início, eu recordo-me perfeitamente, como fosse hoje, havia muita desacreditação naquilo que ia acontecer, ok? Não só dos funcionários de loja, de placa de venda e tudo mais, mas de algumas pessoas também, em termos de direção, alguns colegas que eu tinha de outras empresas também. Havia muito o não acreditar naquilo que iria acontecer. Havia também o inverso, que era aquilo que nós estávamos a fazer naquele momento, era olhar para isto, mais vale prevenir que remediar e então começar a traçar objetivos e definir, e formação aos nossos colaboradores, investir também em materiais de segurança para que todos possam usar, mesmo os nossos funcionários como os nossos clientes também. Foi uma preocupação logo. Durante esse período, sei que regressaste a Portugal. Quando regressaste a Portugal, como é que te sentiste durante a viagem? Opa, foi um impacto com alguma emoção, porque uma pessoa que já fez algumas viagens, como eu, por exemplo, pelo mundo fora, e regressar a um aeroporto como o do Porto, por exemplo. O Luanda é um aeroporto pequeno, pronto, não se consegue notar essa diferença, o impacto não é tão grande. Mas chegar a um aeroporto do Porto e ver o aeroporto totalmente vazio, se uma pessoa já vai com algum receio daquilo que vai acontecer, de certa forma também estamos a regressar a casa, perto dos nossos pais, dos nossos amigos, porque era um momento crítico e era importante estar perto das pessoas que mais gostamos. Por outro lado, também havia aquele sentimento de insegurança e percebemos que realmente estava a acontecer uma coisa muito grave, nunca antes vista. Eu lembro-me perfeitamente, passei daquele aeroporto, demorámos, não sei, umas 3, 4 horas a sair. Porque havia intervalos de pessoas em pessoas, havia muita coisa para buscar a bagagem, havia muitos cuidados e foi crítico, foi um pouco crítico. E agora que já estás de regresso a Angola, a minha pergunta é: como é que tu vês o futuro? Como é que eu vejo o futuro? Em termos olhando para o mundo em si, eu vejo o futuro de uma certa forma risonho, porque eu sou uma pessoa positiva, mas acima de tudo isto trouxe-nos algumas alterações na nossa vida. Eu acredito muito num modelo híbrido de trabalho. Acho que as empresas cada vez mais vão reestruturar para poderem trabalhar com equipas em trabalho à distância.
Isso vai promover também, de certa forma, que haja também mais digitalização na própria empresa. O avanço da digitalização vai ser enorme em termos futuros. Cada vez nós vemos o que aconteceu na altura com a Zoom, todo o impacto que houve. Uma empresa que era, entre aspas, secundária comparativamente com outras, passou a ser a primeira a estar. Porquê? Porque conseguiu rapidamente criar funcionalidades necessárias. Cada vez vai ser mais isto. Não vamos notar esta diferença de estar presente ou digital, porque conseguimos perceber que a maior parte das coisas conseguimos resolver através de um clique, ao fim e ao cabo. É desta forma. Acho que também temos que olhar muito para a pegada ambiental, porque percebemos o que aconteceu com a pandemia, quando tudo fechou, entre aspas, vemos como baixou a poluição. Conseguimos ver os canais de Veneza, por exemplo, os Himalaias. Por isso, acho que nós temos que repensar muito na nossa forma de viver. Nós já tínhamos alguns cuidados em termos com o lixo, a separação do lixo e tudo mais. Eu sempre tive muito esse cuidado. Uma questão mais ambiental e pensar no futuro. Mas acho que as empresas têm essa responsabilidade. Eu diria que as empresas, hoje em dia, e no ano passado, que olharam mais para os seus colaboradores, para os seus funcionários, de uma forma preocupada e crítica, e tentaram resolver esses problemas, no futuro serão aquelas empresas que vão ser seguramente olhadas pelos consumidores como as verdadeiras empresas que tiveram aqui para poder, que todos contamos com elas. Quase que é uma digitalização e ao mesmo tempo humanização do futuro. Sim, acho que sim. Acho que sim. Isso acho que acertaste na palavra, porque é mesmo isso. Tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas. Não podemos olhar só para um lado. Isto vem nos mostrar que temos que balancear tudo e equilibrar tudo para podermos ter bons resultados no futuro. Eduardo, muito obrigado pela tua disponibilidade e pelo teu testemunho. Eu é que agradeço. Até uma próxima e boa sorte aí por terras de Angola. Muito obrigado, igualmente. Até já. Um abraço, então. Obrigado. Um abraço.